Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira rica, abundante e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração. Seria de extrema importância que você ouvisse, porque vivemos tempos ou época onde há muitas pessoas pregando a palavra de Deus. E há um lado bom, mas também há um lado perigoso. Por que digo isso? Por conta da interpretação da palavra. Há muitas pessoas que, infelizmente, elas se contradizem naquilo que prega. Há muitas pessoas que, por não viverem ou não conhecerem a originalidade da palavra, elas acabam muitas vezes confundindo a si próprio e de igual modo aqueles que a ouvem. Aliás, é disso que eu quero falar. Por isso eu disse que há o lado bom, por ter muita gente pregando, mas há o lado perigoso, por conta da interpretação. Porque há muitas pessoas que, por não conhecer a originalidade da palavra como ela é, se contradizem na mensagem que passa. No entanto, vivemos época onde se prega um evangelho liberal. Óbvio que não são todos. Por isso eu falei que tem o lado bom, mas o lado ruim de ter muita gente pregando, exatamente por esta finalidade. Seria importante que você ouvisse no livro dos Gálatas, capítulo 1, versículo de número 6. Diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Aqui, na verdade, queridos irmãos, não se trata de outro evangelho, porque a palavra de Deus, ela foi, é e será sempre a mesma. Está escrito: céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Mas percebe aqui na palavra que, enquanto por um lado o apóstolo Paulo, ele transmitia a mensagem usada pelo Espírito Santo, por outro lado um outro povo transmitia a mesma mensagem, não no Espírito como o apóstolo Paulo. E agora os Gálatas estão divididos adiante da mesma mensagem. Por isso o Espírito Santo usou Paulo para dizer: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que eu vos chamou da graça. A graça quer dizer favor não merecido, bondade, misericórdia, o amor de Deus, como você bem preferir. E agora os Gálatas estão divididos entre o que Paulo prega e o que outros estão anunciando, embora a mensagem é a mesma. E o fato dos Gálatas estar dividido ou confuso por ouvir um lado e outro, não sabia quem dava ouvido, Paulo exorta ou disciplina dizendo: admira-me de vocês passar tão depressa do evangelho da graça de Cristo para outro, o qual na verdade não se trata de outro evangelho, nem se trata de outra palavra, mas se trata de outras pessoas que não conhecem a originalidade da palavra como ela é, estão transmitindo àquela gente, me refiro aos Gálatas, um evangelho qual está deixando as pessoas confusas, divididas entre o certo e o errado. Está deixando as pessoas divididas entre Cristo e o mundo, entre o lado bom e o lado ruim. É assim que os Gálatas estão. Por isso Paulo está exortando. Se você pegar esse texto e comparar com os dias que vivemos, os dias atuais, tem tudo a ver. Quantas pessoas estão confusas porque não sabem a quem ouvem? Quantas pessoas estão confusas por estarem ouvindo dois lados ao mesmo tempo, certo ou errado? Mas o fato de estarem confusas, quanto mais a ouvir dois lados, pior fica. Por isso Paulo chamou a atenção aqui. No dia de hoje, queridos irmãos, eu pregava em Ezequiel 19 a partir do 10, 19 e 10 de Ezequiel, aonde a Bíblia fala da natureza da mãe igreja. O que é a natureza da mãe igreja? Uma árvore, Ezequiel 19 e 10, plantada junto às águas, que é Cristo. Essa árvore cresceu, floresceu assim, de repente, do nada essa árvore cresceu, floresceu, os ramos eram lindos, os galhos eram fortes,
os frutos eram preciosos. Mas dentro de pouco tempo, no mesmo Ezequiel 19, a partir do 10, a Bíblia vai dizer que essa árvore foi cortada, os ramos, galhos secaram-se, os frutos apodreceu e foi lançado no fogo a ser queimado. Porque estava plantado junto às árvores, ou seja, no lugar certo. Sabe aquela pessoa que está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa? Eu me refiro à pessoa que está dentro da igreja, na presença de Deus, do lado do Espírito Santo, mas não ouve o Espírito Santo, ouve a outros. Por isso vive dividido entre Cristo e o mundo. Vive dividido entre o certo e o errado, entre a luz e as trevas. Vê se não tem tanta gente confusa hoje em dia. E quando você vai aconselhá-los, sabe o que elas dizem? Eu também conheço. Cuide da sua vida, que da minha cuido eu. É uma geração pervertida que não aceita conselho. É uma geração de coração duro, está dividida. É uma geração que está como os Gálatas, na presença de Deus, é verdade, ouvindo a mesma mensagem, é verdade, mas seguindo de forma errada. Não por se tratar de outro evangelho, mas por não conhecer a originalidade da palavra, seguindo e dando credibilidade ao que qualquer um prega. Isso é algo perigoso. Essa árvore aqui, dizer que é o 19:10, aparentemente se falando, como ela estava crescendo, florida, os ramos bonitos, os galhos fortes, os frutos preciosos, aparentemente estava tudo dando certo. Deus estava naquela causa, porque quando tudo está dando certo, a gente pensa assim, Deus está nessa causa. O fato das coisas sempre dar certo não significa que Deus está em tudo. Muitas vezes é laço, arapuca ou armadilha, e muitos não percebem. E aí se lança, porque tudo está acontecendo naturalmente, está dando certo. Só que o adversário não dá nada de graça a ninguém. Sabe o crescimento de forma errada, de forma equivocada? Ezequiel 19:10, estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, me refiro à pessoa do Espírito Santo, mas o não ouvir, ou não esperar o tempo certo, não esperar o tempo de Deus, cresceu na força da natureza da mãe, me refiro à igreja, aquela que não espera em Deus, que não é paciente, que quer fazer as coisas do seu jeito, trazendo um crescimento de forma equivocada, havendo crescimento de forma errada, havendo crescimento o qual na verdade não é crescimento de armadilha, se aceitando tudo a liberalidade, por não seguir a originalidade da palavra. Não demorou, a árvore foi cortada, os ramos, os galhos secaram, os frutos tornou-se podre e foi queimado pelo fogo. Ou seja, se destruiu entre eles mesmos. Por quê? Por causa do crescimento repentino. Tem que ser paciente, ter calma, esperar o tempo certo, porque há tempo para toda proposta debaixo do céu sobre a terra. Eclesiastes 3 está escrito. E aqui estavam passando do evangelho da graça para outro evangelho, confuso, entre o que Paulo pregava e o que outro anunciava. Estava dividido entre o certo e o errado, entre Cristo e o mundo, porque estava dividido, não sabia quem ouvia. Que eu ouvi essa mensagem, você possa fazer uma breve análise, ou uma reflexão, e você olhar bem os preceitos de Deus, o estatuto da Sagrada Escritura, e se perguntar conforme a Escritura, olhando para si próprio, à luz das Escrituras. Se você que me ouve, espero que sim, mas se você que me ouve do outro lado está andando conforme a luz das Escrituras, ou conforme o que muitos estão anunciando aí, outro evangelho, o qual na verdade não se trata de outro, mas de pessoas que estão pervertendo o evangelho de Cristo, o evangelho liberal que se aceita tudo. Por isso muitas pessoas estão divididas, assim como os Gálatas também estavam. Tá bom, queridos? Que você possa pensar nisso. Deus te abençoe. Forte abraço, boa reflexão. Até a próxima, em nome de Jesus.